Olha, pulamos cedo, hein? Pulamos cedo porque ontem eu trouxe aí os vídeos do pós-jogo normal, trouxe os vídeos da coletiva e agora vamos ver aí a imprensa, né? O que vem falando. Vou trazer aqui as falas do Geode e do Bertozzi, que são caras que eu gosto aí, falando sobre o Palmeiras, né? Falando sobre futebol em geral. Então vou trazer a fala deles aí sobre a vitória do Palmeiras, 4-0 em cima do Deportivo Pereira, uma vitória assim embaçadíssima, hein? Vitória para dar moral mesmo. Então vamos dar uma olhada aí na fala deles. Esse recorte aí, tem o vídeo completo no canal aí, Notícias do Palmeiras hoje, vou deixar o link na descrição. Vou pegar aí um trecho, mas tem o vídeo completo para vocês aí, beleza? Então clica aí para se inscrever no canal, deixa seu like que é muito importante e bora que hoje o dia vai ser corrido, vai ser movimentado. Bora! Pois é, Dani, boa noite para você, boa noite para os companheiros. Eu acho que a superioridade dos adversários em relação ao Pereira existia e já existiu em outros momentos da Libertadores, com o próprio Independente Del Valle. Mas assim, não basta você ser melhor que o adversário. Você precisa comprovar essa superioridade dentro de campo. E às vezes... Vide Flamengo e Olímpia. Vide Flamengo e Olímpia. Às vezes você precisa comprovar a superioridade dentro de campo e talvez o mais difícil não seja você fazer valer a sua qualidade técnica. O mais difícil em jogos como esse é você manter a concentração, a atenção, levar a sério o jogo independentemente do que esteja acontecendo. E o Palmeiras mais uma vez fez isso. O Palmeiras é um time que faz isso sob o comando do Abel Ferreira. Sim. O Palmeiras em Campeonato Paulista, em primeira fase de Campeonato Paulista, e eu me surpreendi, e me lembro de falar aqui na mesa do Linha, levava os jogos para mim até a sério demais. Quer dizer, era um olhar, era uma preparação para, na hora que chegassem jogos mais importantes, você tá afiado. Agora, não é normal um time manter tanto a concentração, o interesse, levar a sério, o respeito ao adversário, por mais que o adversário seja muito mais fraco, como claramente era, né? E o Palmeiras, assim, fez com que um time mais fraco errasse, né? Nas saídas de bola, pressionando, dificultando a vida do adversário. Então eu acho que mais do que o mérito técnico, embora a gente tenha gols inclusive muito bonitos aí na goleada do Palmeiras, eu acho que mais do que o mérito técnico, que é indiscutível aí na comparação entre os dois times, o grande mérito do Palmeiras é não ganhar o jogo de véspera. É não entrar em campo achando que o que quer que ele faça, ele vai vencer a partida, ele vai sair vitorioso, e mesmo depois de fazer 1-0, e mesmo depois de fazer 2-0, e aí, eu acho que tendo se portado da maneira como se portou, o Palmeiras está nas semifinais da Libertadores, e mais do que isso, vai ter condição, se o Abel quiser, e eu acho que ele deveria fazer isso, de poupar jogadores na partida de volta. Olhando para a semifinal da Libertadores, olhando para o Campeonato Brasileiro, ele pode poupar. O cartão do Gabriel Menino, acho que talvez até indique, de alguma maneira, que isso vai acontecer, porque me pareceu um cartão forçado, nem precisava forçar, era só ele simplesmente não tomar o cartão e não jogar o jogo de volta, porque depois, na semifinal, os cartões zeram, então nem precisava tomar esse cartão. Mas, de qualquer maneira, eu acho que se ele precisar, é o momento, é a ocasião de poupar, porque o Palmeiras está classificado. Léo Bertozzi, quero te ouvir também para a gente entrar no papo aqui e começar a destrinchar o que fez esse Palmeiras tão superior ao Deportivo Pereira. Tudo bom? Tudo bem, Dani. Boa noite companheiros, boa noite, fã de esportes. Primeiro destacar que na era Abel, né, o Palmeiras só não passou de um confronto ida e volta na Libertadores, né? Foi a semifinal com o Atlético Paranaense. E foi a única vez que ele jogou fora de casa e trouxe resultado negativo, 1-0. De resto, o Palmeiras sempre conseguiu, fora de casa, encaminhar a classificação, voltar com resultado ou de empate ou de vitória, para conseguir em casa se impor. E hoje, mais uma vez, foi assim. Estou muito na linha do que pensa o Jean. Assim, diferença técnica do brasileiro para os outros, na Libertadores, existe desde a primeira fase. Né, os times brasileiros, a gente está vivendo aqui esse boom, né, de contratações, que outro time sul-americano hoje traz o Rames Rodrigues, por exemplo, como o São Paulo, que nem está na Libertadores, consegue trazer, né, times que estão lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro conseguem trazer jogadores de relevo internacional, então a diferença existe. Agora, é comum a gente ver ela tão claramente exposta nos jogos de Libertadores? Não é comum. Né? Se a gente, mesmo quando o time brasileiro vence, raramente ele vence com essa sobra, com essa imposição. Sim. Quando você vê o jogo e fala, ok, essa é a diferença entre esses times. Né? E o que aconteceu hoje acho que foi muito claro nesse sentido. O Palmeiras encontrou um adversário cuja estratégia era sobreviver ao primeiro jogo,
E depois do primeiro gol, essa estratégia foi por água abaixo. O Deportivo Pereira simplesmente achou que valia a pena sair, se arriscar, para não perder em casa, e aí virou passeio. O terceiro gol me lembrou muito o Brasil e Alemanha, o jogo do 7-1. A maneira com que o Pereira perde a bola, com que acontece a troca de passes dentro da área. É um time morto contra um time que não está nem aí. Se o adversário está morto, ele quer mais jogar a pá de cal. E as escolhas estratégicas foram muito bem feitas. Você perguntou pro Birner se surpreendeu a escolha da dobradinha. Não, porque não foi a primeira vez que ele usou esse expediente, né, de segurar o Rocha como um terceiro zagueiro ali pelo lado direito. Mas tirar o Arthur, você acha que não foi surpreendente? Não sei, não necessariamente. O Deportivo Pereira, eu acho que surpreendeu. Que por como ele usou. Não usar. Pelo adversário. Jogo é o que o Jean coloca, né? Do respeito que ele prega em qualquer jogo que seja de uma importância como é esse. Aí o Praz, desculpa, Jean, o Praz deixou até dentro da transmissão essa ideia, Murilo, né? Linda bola do Murilo ali no quarto gol. De como ele usaria o Piquerez e o Mike para abrir o campo, para que Dudu pudesse trabalhar por dentro, assim, criar superioridades numéricas no meio campo, expor a linha de defesa do Pereira. Eu acho que estrategicamente o Abel, mais uma vez, né, chovendo molhado, foi muito bem. Então, é excelente. Acho que em termos de calendário, não precisa ter medo de estar menosprezando, você segurar, você olhar para as próximas horas do Brasileiro e falar, não, peraí. Deixa eu remar aqui no Brasileiro, porque eu não vou jogar a toalha no Brasileiro. Semana que vem eu consigo, sabe? Leva o jogador. O jogo é jogo sem viagem. Pega os principais jogadores, deixa no banco. Se precisar colocar, coloca. Se não precisar, não coloca. Eu acho que assim, não tem mal nenhum em olhar para o jogo de volta, e não é nenhum menosprezo ao Deportivo Pereira você colocar nas próximas rodadas o melhor que você tem no Campeonato Brasileiro e administrar esse jogo da volta. Até porque, vou até colocar aqui, ó, Brasileirão, os próximos jogos, né? Importante dizer, é melhor colocar Palmeiras, que depois os jogos só do Palmeiras aqui, né? Os próximos jogos aqui, já no domingo, é contra o Vasco, que é um jogo que é fácil. Não é fácil, não. A gente empatou com o Vasco lá o primeiro jogo, e o Vasco tá no momento aí de ascensão, né, buscando sair da zona de rebaixamento. Então é importante estar com o time titular, ao meu ver. E aí depois Deportivo Pereira e depois simplesmente Corinthians. E é importante a gente lembrar que o quê? O Corinthians ganhou de 1-0 do Estudiantes e não tá com a classificação na mão, né? O Corinthians vai ter que dar a vida contra o Estudiantes, que, ao meu ver, até em algum momento dominou a partida, né, em Itaquera. Então imagino que fora o Corinthians vai ter alguma dificuldade, né, como sempre tem, né? Então, assim, decidir fora é muito difícil aí contra times argentinos, e o Corinthians vai ter essa dificuldade para depois jogar contra a gente, né? Talvez com o time titular, talvez seja com o time titular, mas já numa outra rotação, né? Talvez cansado, depois de um jogo pesado, tanto fisicamente quanto mentalmente, o Palmeiras tem a opção de poupar, ao meu ver, seria o correto, né? Eu acho que você precisa fazer o lance de você ter uma vantagem ser um benefício para você, né? Você faz uma vantagem, depois você tá com o time todo titular no jogo da volta, sendo que já tá com o resultado ali encaminhado, né? Mas isso aí, vamos ver o que o Abel vai fazer, né? Às vezes ele é meio doidão, tá com o time titular todos esses jogos aí, não tá nem aí, né? Mas enfim, mas é uma opção e é viável, né? E o Palmeiras, acho que até como foi dito aí, é interessante realmente. Pegou um time fraco? Pegou. O time realmente tem suas limitações, mas não adianta nada pegar um time fraco e não se impor, como o Palmeiras já fez várias vezes aí pela história. A gente tá ligado à famosa parmeirada, né? Então não adianta nada pegar time fraco e não se impor. O Palmeiras pegou time fraco, o time é limitado, mas o Palmeiras se impôs. Então isso tem todo o mérito, né? Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.